Paz para quem é de paz, sucesso para quem é de sucesso, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos estar dando complemento aqui à nossa aula de traços de caráter, né? Você que nos acompanhou aí até hoje, você quer saber o grande finale aí, hoje a gente vai falar especificamente a respeito dos dois traços de caráter que têm mais facilidade para reter peso e mais dificuldade para perder peso, que é o traço de caráter oral e o traço de caráter masoquista. Só adiantando aqui que nós brasileiros nós temos aí uma quantidade considerável e a gente pode dizer aí que mais de 60% da população brasileira tem como um caráter principal o caráter oral. E você percebe também essa questão da obesidade totalmente interligada com essa questão da oralidade, a questão da obesidade também muito alta no Brasil. Então, já vejam aí novamente a nossa tela de fundo aí. A gente vai falar hoje a respeito do porquê do oral e do masoquista, né? O que esses traços eles têm, o que eles não têm. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Então vamos lá, galera. Começando aqui pelo oral. Se você perdeu aí as aulas anteriores, assiste as aulas anteriores para você não ficar perdido, tá? E antes de mais nada, antes da gente começar, tanto o oral quanto o masoquista, eles têm questões que são bem específicas a respeito deles. E a gente costuma catalogar aí essa questão da obesidade do oral e do masoquista em três partes, que é a questão da proteção, a questão do destaque e a questão da força. São os três motivos pelos quais o oral e o masoquista eles ganham peso e porque eles têm dificuldade de perder peso. Proteção, destaque e força. É só você lembrar do PDF aí, proteção, destaque e força. Só para a gente dar uma geral aqui a respeito do que a gente vai falar e de como que a gente vai resolver toda essa questão. Proteção a respeito de quê? Proteção normalmente está interligado com a questão emocional da pessoa. Normalmente está ligado com algum problema, com algum trauma que a pessoa sofreu, principalmente na área sexual. Pessoas que foram abusadas, pessoas que sofreram algum problema. Por que sexual eu falo? Porque é relacionado com o corpo. É muito comum você ver garotas que hoje já são mulheres, mas que foram abusadas durante algum tempo, em alguma fase da sua vida, principalmente na sua infância, e que elas se acham culpadas, elas de uma forma inconsciente se acham culpadas de terem sido abusadas, porque talvez elas eram muito bonitas, digamos assim. E devido a isso é como se elas estivessem falando que elas eram obrigadas a ser abusadas porque elas eram muito bonitas. E devido a isso, inconscientemente, ela vai adotando uma rota na sua vida que faz o quê? Que faz com que o seu corpo seja grande para que ele não atraia mais o olhar das pessoas, para que não venha a se repetir aquilo que já aconteceu. Isso é um conteúdo muito profundo. Claro que a gente não vai se ater a isso, tem várias outras ideias que a gente tem que trazer, mas essa ideia da proteção é uma ideia muito forte, principalmente no masoquista. Porque o masoquista ele já tem essa característica de ser uma pessoa que ele retém muito as coisas para ele. Ele retém muita energia e quanto mais energia ele retém, maior ele fica, tá? O masoquista ele precisa de mais massa, de mais tamanho para conseguir segurar a bronca daquilo que ele está carregando nas costas. É por isso que a gente fala que o masoquista é uma panela de pressão. Ele explode, não explode, e quando ele explode, sai de perto. Porque uma hora existem dois tipos de masoquista aqui, só para que você consiga entender. Existe o masoquista que é aquela pessoa que é totalmente passivo, aquela pessoa que não abre a boca para nada, que você pode pisar no pé dele que ele pede desculpa,
E já tem aquele outro tipo de masoquista que são pessoas que são extremamente, sabe, aquela pessoa chata que onde ela chega ela fala alto com todo mundo, ela é agressiva no seu jeito de ser. Ela também tem os mesmos formatos no corpo, é o mesmo masoquista do corpo quadrado, só que um é passivo e o outro é ativo. Um solta fogo o tempo todo e o outro fica ali quieto e um formato passivo do masoquista. Naquele filme Poderoso Joe, o rapaz ele é enorme, ele é uma montanha, né? E é com a Sandra Bullock que é esse filme. E tem muito a ver com essa questão. O rapaz ele veio de uma infância muito sofrida, uma família toda bagunçada, mãe usuária e tal, bem bagunçada a vida dele, e ele se tornou uma pessoa extremamente calada, né? Tanto é que ele entrou na escola e ninguém sabia o que acontecia na vida dele, porque ele não falava, as pessoas achavam que ele era mudo, e na verdade ele era um cara super inteligente, mas ele era uma pessoa extremamente traumatizada, e o seu corpo, o seu tamanho é uma forma que o seu corpo adotou para ele conseguir afastar essa possibilidade de mais uma vez ser oprimido de alguma forma, tá? A gente falou aqui a respeito da questão sexual, mas o abuso ele pode vir de várias formas, contanto que esse abuso ele seja realizado corporalmente, fisicamente, a pessoa sinta esse abuso, tá? De alguma forma, emocionalmente, isso vai afetar o corpo da pessoa. Essa é a parte da proteção. O destaque é o que a gente já vem falando até agora a respeito do oral. O oral ele precisa ser visto. Um oral que ele está fechado num lugar triste, fechado num lugar apagado, num lugar onde ele está sozinho, muitas vezes onde ele não tem com quem conversar, ele é um oral que ele está sofrendo. E automaticamente ele estando na dor, ele também vai começar a crescer. Porque inconscientemente, dessa forma, ele vai ser visto. Quanto maior ele fica, mais ele é visto. Essa é a ideia do destaque. Principalmente no oral. O masoquista não tem destaque, porque o masoquista, quanto menos ele for visto, para ele é menor. Ele não gosta de chamar atenção, tá bom? E o último é a força. A força é o que eu estou falando aqui a respeito do masoquista também. Por quê? Porque o masoquista ele tem essa questão de querer ser aceito, tá bom? Cara, só esse básico, esse apanhado que eu estou fazendo aqui no começo já vale a aula inteira. O masoquista ele tem a necessidade de ser aprovado pelas pessoas. Então ele tem essa maneira de ser, de querer abraçar o problema de todo mundo, de querer, como todo mundo sabe que ele é um cara muito perfeccionista, que ele é uma pessoa muito perfeccionista, que ele faz as coisas bem feito, todo mundo joga nas costas dele, que sabe que ele tem costas, que ele tem capacidade para suportar esse peso. E devido a isso, quanto mais peso é jogado nas costas dele, maior ele tem que ficar para que ele consiga suportar esse peso todo que ele está carregando, tá bom? Então essa é a força, proteção, destaque e força. Esses são os motivos que fazem o oral e o masoquista ficarem maiores. Aqui a gente tem o desenho do oral aí, eu vou falar a respeito da onde que saiu essas figuras, se você não conhece essa figura fofa aí, é a figura do oral, é de um filme, depois eu vou estar passando o filme para vocês assistirem, e a gente vai dar algumas outras ideias aí, só para que você se lembre. Formado lá na época da amamentação, a dor é sentir abandonado, não vou ficar me atendo de novo a tudo isso daqui porque já está lá nas outras aulas. O recurso, porventura, é o contrário, né? Por um lado que ele se sente abandonado, o recurso dele é contra o abandono, é uma forma dele não se sentir abandonado. Como? Sendo comunicativo, sendo uma pessoa sensível, sendo acolhedora. Então o oral é a pessoa do abraço, ela é a pessoa que fala muito, é a pessoa que gosta de fazer todo mundo dar risada, é a pessoa que gosta de ser o destaque, de chamar a atenção para ele, tá? Então esse é o recurso do oral, ele tem essa facilidade de agir com esses intentos aí. Qual que é o formato do oral? O formato do oral é redondo, tá? Entenda que hoje a gente vai falar só a respeito do oral e do masoquista, então qual que é a diferença entre os dois? O oral é redondo e o masoquista é quadrado, tá? Pode acontecer do oral não ser obeso, Júnior? Pode. Se o oral ele não tiver na dor, pode ser que ele não seja obeso. Se ele consegue resolver a questão que está por trás dessa dor que ele sente, da oralidade, ele consegue resolver a questão da obesidade dele também. Tem muitos orais tem muitos orais mesmo que não são obesos e que são pessoas que têm um corpo, tem o seu peso ideal e tem um corpo ideal também, sem problema nenhum. Tem pessoas que são bem resolvidas quanto a isso. Então, caráter oral, corpo e rosto mais arredondados, tem a tendência a ser mais molinhos,
tá? E ter as pernas curtas. Sua dor é a dor do abandono, por isso busca sempre mais atenção, mais contato, mais comida e tudo mais. O oral sempre quer mais. Lembre disso, o oral sempre quer mais. Coitado da pessoa que tenta compreender o oral. Por quê? Porque não dá para compreender o oral. Não dá para entender ele falar, ele está sofrendo por causa disso. Cara, uma coisa mais inteligente que alguém que convive com o oral faz é entender que a oralidade é uma coisa que faz a pessoa chorar. A pessoa ela sente esse vazio. Então ela tem a necessidade de comer? Tem a necessidade de comer. Para quê? Para ela se encher. Entendeu? A ideia é tentar se encher. Ela tem essa sensibilidade, então ela aguça o sentido, o sabor das coisas através da comida. Então é mais gostoso comer do que se saciar, porque ela nunca vai se saciar. Então ela come mais pelo sabor, por sentir e até pela questão, porque normalmente comida está relacionado com família, está relacionado com festa, está relacionado com mesa, com comunicação, com relacionamento, entendeu? Então tem muito a ver com a oralidade essa questão da comida, tá bom? Porque o oral ele tem essa questão de estar junto, de estar presente ali no momento. Então, não tente entender o oral. Por que ele chora? Ele chora porque ele se sente vazio. Mas é uma forma dele colocar para fora essa dor que ele está sentindo e depois ele vai se recuperar e ficar bem. Ele não vai ficar chorando a vida inteira. Ele não é depressivo, tá bom? Esse personagemzinho parece depressivo, mas ele não é depressivo, o oral em si de verdade. Ele não é uma pessoa que ele é depressiva. Muito pelo contrário, o oral ele é uma pessoa muito para cima, principalmente para quem está vendo ele de fora. Por quê? Porque ele quer, o sorriso dele tem que chamar a sua atenção, o olhar dele tem que chamar a sua atenção. Então ele não pode ficar depressivo. Uma pessoa depressiva, ela repele as outras pessoas. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que é para baixo. Então o oral ele é para cima. Qual que é o momento em que ele vive azulzão desse jeito aqui? No momento em que ele está sozinho. No momento em que o oral fica sozinho, ele se sente deprê. Ele chora, ele quer comer chocolate, ele quer ficar comendo e assistindo séries, e esse tipo de coisa. Tipo a mulher quando ela quando ela perdeu o namorado, e ela quer ficar em casa comendo e assistindo novela e assistindo filme. Exatamente assim que age um oral quando ele está na sua dor, tá bom? Agora, o masoquista. O momento do masoquista. É um personagem totalmente quadrado. Lembrando que eu já comecei falando a respeito disso, o masoquista, conforme está no desenho, esse masoquista é super bravo, ele é super nervoso. Ele é o masoquista ativo, é diferente do masoquista passivo que eu falei. O masoquista passivo ele é bem parecido com o oral, só que ele é muito mais passivo. Ele é bem azul também, se a gente for falar a respeito de cor aqui. Por quê? Porque esse masoquista passivo, ele é um masoquista que ele evita o conflito. Tá? Agora esse masoquista aqui, ele pede para brigar, tá bom? Ele já chega nos ambientes, ele é uma pessoa agressiva por natureza. Ele é uma pessoa que ele recebe muita coisa, mas ele também tá atirando para todo lado, todo mundo que tá perto dele. Às vezes é aquela pessoa que é insuportável, que ninguém gosta de ficar perto dele, justamente por ele ser assim, totalmente quadrado. Esse cara é muito bem desenhado. Você percebe que ele está com uma gravatinha de camisa social. Nos filmes você sempre vai ver que o masoquista ele está sentado atrás de uma mesa. Ele é o chefe da redação, ele é o chefe ali do ambiente. Sr. Hitfield lá da família Dinossauros, lembra? Totalmente masoquista, só falava gritando. O chefe lá do Homem-Aranha também, cabeça quadrada, totalmente quadrado. Não era obeso, lá no Homem-Aranha não era obeso, mas tinha a cabeça muito quadrada e o tipo de falar que fala gritando, que fala sempre dando ordem. Então você vai perceber que a maioria das vezes que você vê um papel de filme sendo representado de chefe, a maioria das vezes é o masoquista. Por quê? Porque o masoquista ele é um cara extremamente organizado, porque o masoquista ele é um cara que ele segue à risca tudo. Ele é padronista e ele não sai fora daquilo que está desenhado. Ele não improvisa em nada, ele não sabe improvisar. Quando você coloca um masoquista para viver de improviso, você coloca ele na dor. Agora, quando você coloca um masoquista para fazer as coisas quadradinho, do jeito que tem que ser, aí ele está no ambiente que é propício para ele. Conforme a gente já falou, acontece lá no desfraude da criança, né, de 2 anos e meio a 3 anos e meio, a fase do masoquista. A dor dele é se sentir humilhado, porque a gente está falando a respeito do desfraude, às vezes ele não consegue segurar, e ele se sente humilhado por ele não corresponder à expectativa que os seus adultos colocam nas costas dele. Então o recurso dele, o recurso é o quê? O contrário da dor.
Para que ele não venha viver essa dor novamente, o recurso dele é suportar coisas difíceis, tá? Repetir processos, atenção aos detalhes, planejamento, perfeccionismo. Ele tenta ao máximo não errar. Essa é a grande verdade. Ele faz tantas coisas boas, sim, mas tudo isso ele faz com medo de não errar. Porque ele morre de medo de ser humilhado mais uma vez. É por isso que o masoquista age do jeito que ele age. O formato do corpo dele é quadrado, a gente já cansou de falar aqui. Então você percebeu lá que no oral ele fala que o corpo é molinho. E agora, o do masoquista, ele também é grande, só que ele é largo, quadrado, e ele é duro, ele é rígido, entendeu? Ele não é aquela gordura mole, ele é um corpo que tem o couro grosso, digamos assim. É o formato do corpo quadrado, cabeça, cintura, pernas, ele é todo quadrado. Ele é duro, o caráter masoquista tem a dor da humilhação. Para lidar com isso, ele desenvolve o recurso de suportar e lidar com situações difíceis. Geralmente são pessoas fortes, metódicas, que aparentam muita segurança e, apesar de sensíveis, tendem a conter suas emoções. Então aqui a gente tem a grande diferença que existe entre o masoquista e o oral. O oral, ele chora. O oral, ele exprime, ele coloca para fora o que ele está sentindo. Ele põe para dentro também? Também, através da comida, ele tenta preencher o seu vazio. Mas ele coloca para fora. Então ele coloca para fora, tô bem de novo, dá uma risadona e parte para cima. O masoquista não. O masoquista, ele é uma panela de pressão porque ele não coloca para fora aquilo que ele está sentindo. Tá todo mundo jogando as coisas nas costas dele, empilhando ali trabalho para ele fazer, e ele tá recebendo, porque todo mundo sabe que ele dá conta do recado. E ele também acredita que ele dá conta do recado, só que chega uma hora que ninguém aguenta. Daí a necessidade dele sempre estar crescendo, dele a cada dia ser maior, tá bom? Esse aqui é o filme. Então, e na escola, como foi? Foi até legal, eu acho. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vocês perceberam? Eu sim. Tá tenso. Temos que descobrir o que tá pegando, mas não é nada bom. Sinaliza pro pai. Tá olhando pra nós. O que ela falou? Quê? Me desculpe, eu tava viajando. É dia de lixeiro. Não abaixei a tampa do vaso. O quê? Fala de uma vez. O quê? Outro sinal. Então, Riley, e a escola? Ninguém merece. Foi ele que escolhemos no lugar do piloto carioca. Eu tô legal, tá bom? Como assim? Você não falou que era pra ser natural? Riley, está tudo bem? Chefe, ela bufou pra gente. Vamos pegar leve. Eu não quero ter que dar piti. Não, dá piti não. Riley, eu não gostei dessa atitude. Eu te mostro a atitude, Não, bigode. não, calma. Qual o problema? Eu falo o que eu quero. Alto nível de malcriação. Soe o alerta vermelho. Alerta vermelho. Eu exijo um pouco mais de respeito aqui dentro dessa casa. De onde veio isso? Tem mais. É? Prepare o piti. Chaves em posição. É só dar o comando, senhor. Não enche. Já chega! Vai pro quarto! Deu piti e com razão. Muito bom, senhores. Podia ter sido um desastre. Gente, que desastre. Vamos, vem voar comigo, gatinha. Então, gente, esse filme se chama Divertidamente, tá? Depois você pode estar procurando aí para você assistir. Esse filme, ele fala exclusivamente a respeito dos 5 traços de caráter. Para quem não compreende, as pessoas falam, é as 5 emoções e bababá, né? Cada um interpreta de uma forma que consegue entender. Não é tão interessante assim. Depois que você consegue entender a respeito da questão dos traços de caráter, você consegue perceber que cada personagem que aparece na cabeça de cada um deles representa um traço de caráter específico. Por isso que eu estou usando até os personagens aqui dos traços desse filme para representar os traços de caráter. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, só no trailer que a gente viu aqui. Esses personagens que tem dentro da cabeça de cada um, se você perceber, eles
Vou deixar passando aqui enquanto isso, para que você consiga perceber dessa vez. Olha lá, tem 5 personagens dentro da cabeça deles, e cada pessoa, a mãe, ela tem o oral como o chefe da cabeça dela. O pai, ele tem o masoquista lá como chefe da cabeça dele. Entendeu? Então cada pessoa vai ter um traço de caráter específico que vai ser o que comanda você em si. E na cabeça da menina quem manda é o psicopata. É a psicopata, no caso dela é um feminino. E eles se relacionam entre si ali de acordo com a necessidade, só que sempre tem um que é o que está sentado ali no meio da mesa que comanda toda a situação. Então esse filme é bem interessante, bem infantil, mas bem interessante para que a gente consiga entender legal essa questão do traço de caráter, para que você perceba. Depois tem toda eles entram para dentro da cabeça e o filme depois fica só nesses personagenzinhos aí vira bastante ficção. Mas é bem legal essa parte enquanto eles estão se relacionando, para que a gente perceba como que esses traços eles influenciam na nossa vida, tá? Então você percebe que cada pessoa tem um traço de caráter específico que é o que comanda. E depois tem os outros todos que colaboram para o funcionamento dessa pessoa ser do jeito que ela é, tá bom? Então, é especificamente a respeito disso que eu queria falar. Como que se chama? Filme Divertidamente, tá bom? Você acha esse filme facilmente aí, né, na internet. Muito bom o filme, tudo é muito bem feito nesse filme aí. Então é bem legal. Então aqui eu tenho exemplo do quê? O que vocês acham que esses dois personagens são? Masoquista, né? São pessoas, olha só a diferença. Olha como que é quadrado o corpo inteiro da pessoa. Júnior, mas pode acontecer da pessoa ser masoquista e não ser totalmente assim? Pode. Pode, porque conforme eu falei, todos nós temos todos os traços no nosso corpo. E nós somamos porcentagens de cada um dos traços. Por exemplo, no meu rosto, eu tenho uma boca que é mais psicopata, eu tenho olhos que também são mais psicopata, eu tenho uma cabeça que é mais esquizoide, e a gente vai fazendo uma soma quando a gente se trata de um atendimento de algum paciente, a gente vai fazendo a soma e a gente descobre quantos % que a pessoa é de cada um. Então a gente vai medir esses traços no rosto, a gente vai medir esses traços no tronco, a gente vai medir esses traços nas pernas e nos braços. Tá? Então, a partir dessa medição, a gente vê se a pessoa, quantos % que ela é de um e quantos % que ela é de outro. Essas pessoas que a gente está mostrando aqui são pessoas que elas são muito, entendeu? Tipo assim, se você pega o próprio Faustão, por mais que ele tenha emagrecido e aqui ele já tinha começado o seu processo de emagrecimento, você percebe que ele continua com a mesma cara quadrada. Você percebe que o corpo dele continua quadrado, entendeu? Tem outros traços, você consegue perceber? Consigo, não vou falar para você não misturar as coisas. E da mesma forma a Dilma aqui também, a cabeça quadrada também, vejo aqui outros traços juntos. Mas o que sobressai, a gente bate o olho na pessoa, a gente já identifica, é isso, são masoquistas. Conforme eu falei, o masoquista ele tem esse aspecto mais duro, né? Agora, por outro lado, o oral ele tem esse aspecto dessa gordura mais mole. Então a gente percebe aqui Jô Soares, né, a cabeça muito redonda do Jô Soares, o corpo dele é muito redondo. E essa atriz também, o corpo também bem redondo. Uma outra questão a respeito da oralidade é que o oral, ele não necessariamente tem as pernas que acompanham a mesma estrutura do corpo. Normalmente, a perna do oral em si são pernas finas. Ele tem a concentração de energia no corpo, no meio do corpo mesmo, que no caso pega a barriga, né? E vai afinando, da coxa para baixo vai afinando até chegar no tornozelo, que muitas vezes é fino. O masoquista não, o masoquista ele tem as pernas que eu sempre falo que o joelho dele e o tornozelo são praticamente da mesma grossura, porque ele é todo quadrado, ele tem o tronco quadrado, tem as pernas quadradas, tudo é quadrado, ele tem poucas curvas. Já o oral, ele tem curvas delineadas, tá bom? Então, em outras palavras, o oral, ele é fofo, tá? O oral, a intenção dele é ser um destaque, é ser fofo, é trazer aquele aspecto de ser abraçado. E a questão do masoquista é ser um trator, é de ter força, de conseguir transpor aquilo que
se torna um problema para ele, ou que às vezes nem é dele, mas ele abraça como se fosse. Então o que eu preciso entender aqui para que eu consiga tirar o meu oral e o meu masoquista da dor? Normalmente o que vai te levar para a dor é o ambiente que você está fundamentado ali. Entende? Digamos que você é um oral e você trabalha, conforme eu comecei falando, num ambiente onde você fica sozinho. Você trabalha numa firma lá onde você fica fechado dentro de uma sala sozinho. Não funciona para o oral. Porque o oral ele precisa estar com contato com pessoas. Um oral que mora sozinho. Um oral que às vezes você fala assim, eu vou começar a me exercitar sozinho. Dificilmente o oral vai dar conta de se exercitar sozinho em casa. O oral ele adora academia, por quê? Porque a academia é cheia de gente, entendeu? Ele gosta de estar no meio da galera. O masoquista já é o cara da caverna. O masoquista ele precisa ter o seu tempo sozinho. O masoquista ele não consegue trabalhar no ambiente, eu não sei se você já viu isso, de às vezes a pessoa está ali fazendo o seu trabalho e de repente chega outro e começa a conversar com ele. Aí o cara que está fazendo o trabalho para de fazer o trabalho para dar atenção para o outro que está falando e fica ali para conversar com ele. Isso é muito do masoquista, porque o masoquista ele não trabalha e conversa ao mesmo tempo. O masoquista, se ele está trabalhando, ele está trabalhando. Se ele está conversando, ele está conversando. Ele é específico em tudo que ele faz. Se você coloca o masoquista para desenvolver num ambiente onde as pessoas ficam ali o tempo todo conversando, tipo, que nem era antigamente na bolsa de valores, o pessoal ali falando no telefone, aí um monte de gente falando e um gritando com o outro. Não funciona para o masoquista esse ambiente. Por quê? Porque o masoquista ele precisa de ter atenção, ele precisa ter consciência plena do que ele está fazendo, o que isso vai resultar, o que vai vir depois, como é o processo, e se der algum problema, como que eu tenho que resolver, entende? O masoquista ele precisa das coisas tudo no seu lugar. Quando você chega no ambiente do masoquista, as coisas são devidamente cada coisa no seu lugar. E o oral não. O oral não é muito organizado. O oral ele fala, eu gosto de deixar as coisas aqui porque é mais fácil de eu achar. O oral ele trata as coisas desse jeito. O masoquista, ele tem uma facilidade a mais quando se trata, por exemplo, da questão de fazer exercício. Eu preciso me exercitar em casa, sem ir para academia. O masoquista dá mais conta de fazer isso. Por quê? Porque o masoquista adora ficar no seu ambiente seguro. Ele adora ficar ali no lugar onde ninguém vai incomodar, ninguém vai atrapalhar, não vai aparecer gente nova, ele não vai ser obrigado a se submeter ou se sentir na necessidade moral de ter que conversar com alguém que ele não goste ou que ele não conheça. Então o oral ele gosta desse ambiente que ele sabe que é regradinho, é sempre a mesma coisa. Entende? Então quando ele está em casa, a gente fala que o masoquista ele vive na caverna. Ele gosta de fechar. Normalmente o masoquista ele tem um escritório, ou então o seu quarto se torna um escritório, porque ele gosta de um lugar onde ninguém atrapalhe ele, onde ninguém mexa nas coisas dele. É normal a gente ver nos filmes o masoquista às vezes tem dorme no porão, né, da casa. Ou no sótão, ele sempre tem um lugar que é separado. Por quê? Porque ele não gosta de ser incomodado, ele não gosta de se relacionar com pessoas enquanto ele está fazendo aquilo que ele está proposto a fazer. Júnior, mas eu já estou, então você precisa sair. Se você está inserido em um ambiente que é desagradável, você precisa entender o porquê que é desagradável para você. O que acontece nesse ambiente? Então a primeira coisa que eu preciso perceber aqui é o seguinte. A primeira coisa é entender quem eu sou nesse desenvolvimento pessoal aqui. Quem eu sou? Eu sou oral, eu sou masoquista, ou eu não sou nem oral nem masoquista, eu sou os outros traços que já falaram nas outras aulas. Quem que eu sou nesse jeito de eu ser aqui? Eu sou uma pessoa que eu vou no mercado e eu levo uma listinha para saber o que eu tenho que comprar, ou eu sou aquela pessoa que vai no mercado e compra tudo que não precisava e o que precisava fala, caramba, eu não comprei nada porque eu fui comprar. Oral. Agora, se você leva uma listinha, então é masoquista. Então, você vai percebendo através desse tipo de comportamento quem você é. Porque muitas das vezes, quando você não tem prática, olhando no seu corpo, você não consegue se identificar. Até porque você sempre foi do jeito que você é e você não consegue identificar diferenças, né? E será que eu sou isso ou será que eu sou aquilo? Para que vocês consigam identificar, através do seu comportamento, quem você é, qual o traço de caráter que sobressai em você, eu vou deixar, tá, para você que faz parte aí da mentoria, eu vou deixar
um link onde você vai responder ali um questionário, e esse questionário é específico a respeito disso, e no final do questionário eu preciso, a única coisa que eu te peço é que você responda, mas que você responda com muita sinceridade. São perguntas muito pessoais, são perguntas muito a respeito do seu íntimo, e você vai gastar aí pelo menos uma meia hora para responder. Então responda quando você só quando você realmente tiver tempo para fazer isso. Pare e faça isso que você tem para fazer. E responda, e se você achar que não te agradou, responda de novo. E aí você seja mais sincero ainda do que você foi da primeira vez e confira se o resultado foi o mesmo. Qual que é o resultado? O resultado é uma escala de porcentagens a respeito de cada traço de caráter, quanto que você tem de porcentagem de cada um. É 100%? Não, não é 100%. Porque o 100% para que você consiga fazer uma análise do seu traço de caráter, você precisa estar diante de um analista para que ele venha analisar o seu corpo e medir ali cada parte do seu corpo para ver quanto que dá na porcentagem em si. Mas essa parte do comportamental, respondendo esse questionário, tem funcionado muito bem. Para todas as pessoas que eu tenho apresentado, tem batido muito só na análise comportamental, com a análise do corpo em si, está batendo muito bem, tá bom? Então funciona sim. Eu vou deixar para vocês lá e vocês vão acessar. Depois que eu acessei e identifiquei quais são os meus traços que são mais evidentes, o que eu preciso fazer? Aí você vai analisar o ambiente que você está vivendo, se esse ambiente é propício para o seu traço se desenvolver, porque conforme a gente falou aqui, existem dores e existem recursos. Então, para que eu viva no meu recurso, é necessário que o ambiente ele seja propício para isso. Se eu estou num ambiente onde eu, como oral, eu me sinto down, eu me sinto para baixo, porque não tem com quem conversar, não tem com quem me desenvolver, não tem como eu chamar a atenção de ninguém, não tem ninguém para conversar comigo, cara, eu estou num ambiente que não é bom para mim. Entende? Eu preciso achar um ambiente onde eu possa exercitar meu recurso, onde eu vou ser reconhecido, onde as pessoas elas vão requisitar a minha presença, onde as pessoas vão gostar de mim, entendeu? E isso é simples, não é coisa de outro mundo. É que muitas das vezes a gente se deixa levar e a gente não consegue perceber o que é a pedra no nosso sapato. Da mesma forma masoquista. Se você acostumou e depois de tanto tempo você continua trabalhando no mesmo lugar, e você até hoje não percebeu que aquele ambiente não é favorável, não é propício para você. Tudo isso vai fazer com que você desenvolva essa vida, que você desenvolva essa maneira de agir da qual você não se orgulha, você não gosta da maneira que você vive, e a guerra do corpo contra a sua mente, porque o seu corpo ele quer ficar maior para que você suporte mais a carga lá do ambiente que você está inserido, e você malhando, e você fazendo regime, você comendo menos, tentando fazer todas as formas para conseguir manter o seu corpo ideal, o seu corpo saudável, no peso ideal, e não dá conta, porque você está tentando fazer uma coisa e o seu corpo, a sua mente está tentando fazer outra. Então a ideia é que você consiga, vocês dois venham coadunar para que vocês venham convergir na mesma ideia, na mesma intenção. Eu preciso entender como que a minha mente pensa, como que o meu inconsciente foi criado, como que ele foi formado, para que eu perceba o porquê que ele faz o que ele faz. Porque eu fui programado, a minha vida ela foi programada para fazer isso que ela está fazendo. Entende? Então, para que eu consiga sair desse loop, para que eu consiga romper esse ciclo vicioso, onde eu emagreço depois eu engordo de novo, eu preciso entender o porquê que isso está acontecendo. Tá bom? Eu preciso entender se é o ambiente, eu preciso entender se é o trabalho. Quando eu falo de ambiente, eu estou falando a respeito de vida. Mas eu preciso entender se o ambiente que não é proporcional é meu trabalho, ou é as pessoas com quem eu convivo na faculdade, ou são as pessoas, os meus familiares mesmo de dentro de casa, ou é a falta de ter familiares dentro de casa. Qual que é o problema que eu tenho vivido em que eu não sei que esse é o problema? Essa que é a grande questão. Não tem como a gente resolver um problema que a gente não sabe qual é. Essa é a grande definição do que faz você sair da dor e entrar no seu recurso. Então não é simplesmente uma questão de sair da dor, é a questão de você conseguir transpor, é a questão de você conseguir ir além, de você fazer mais, de você conseguir ser quem você foi criado para ser, de você desenvolver na proporção que você tem a capacidade de desenvolver. Então você pode ser mais, você pode conseguir, você pode ser melhor, você pode alcançar aquilo que são seus sonhos, seus objetivos, e isso não é uma coisa impossível, isso é uma coisa provável de acontecer. Você foi feito para alcançar isso, só que você provavelmente não está alcançando porque você não está entendendo aonde que está errando, aonde você mesmo está errando consigo. E para isso é necessário que você faça
esse mergulho para dentro de você aí. Então, a primeira coisa, você vai lá, vai responder lá o questionário, vai desenvolver e entender quais são os seus traços ali, que são os mais fortes. Depois, você vai começar a observar os ambientes no qual você convive. O trabalho, a sociedade em si, a faculdade que você cursa, os familiares que estão à sua volta, as pessoas com quem você convive, com quem você mora, e você vai começar a entender. Dessa forma, você vai começar a dar mais liberdade para quem você é de verdade, não para aquilo que muitas das vezes as pessoas idealizaram em cima de você, ou para aquilo que muitas das vezes você acha que devia ser, porque a família, todo mundo ou porque alguém falou que você tinha jeito para isso. Não, você vai entender o que caminho que está aberto para você, assim, de uma forma proporcionalmente gigantesca, sabe? Quando você percebe que a sua mão encaixa perfeitamente naquele lugar, ou seja, aquilo é para você, tá bom? Então, gente, se você tiver alguma dúvida ainda aí, essa aula foi bem mais simplificada porque a gente falou do grosso nas últimas aulas, mas o básico é a respeito disso, de você entender quem você é, para que você consiga entender aonde você consegue chegar, tá bom? Então Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Aí estão as minhas redes sociais, você pode entrar em contato comigo para o que der e vier, você sabe que a gente está aí para isso, tá bom? E até a próxima!